Bom, e hoje a gente está aqui para falar do GGRC11, fundo aí com base 10 praticamente, né? Cotado a 9,91 hoje, um yield de 12%, isso aqui me chamou muita atenção, estava comparando alguns FIIs essa semana e até por isso eu decidi fazer esse vídeo. O yield de 12%, descontado, extremamente descontado, pulo em crescimento. Para isso, a gente vai analisar os relatórios do GGRC11. Então você pode pegar lá na aba daí ou aqui no próprio Investidor 10, né? Como eu uso essa plataforma, eu tô pegando os relatórios daqui. E eu peguei pra gente dar uma comparada, tanto no relatório de outubro, que é essa primeira parte aqui, quanto no relatório de setembro. A gente vai ver que alguns números já mudaram e isso também reforça essa tese de que o fundo está crescendo. Começando por aqui, o início das atividades do fundo foi lá em 2017. Hoje ele tem 214 mil cotas. No mês passado ele tinha 171 mil cotas. Ou seja, teve uma emissão de cotas, né? A gente vê aqui na quantidade de emissões também. Em setembro ele tinha 9 emissões, então ele teve uma emissão no mês de setembro para outubro. Patrimônio líquido estava em 2,4 bi. Anteriormente em 1,8, então essa emissão de cotas justifica isso. O valor patrimonial está de 10,97, isso em setembro, né? No mês de outubro, né? Agora nós estamos gravando em novembro, mas no mês de outubro, o valor da cota estava em 11,24. Então a gente tem sim uma oportunidade bem clara, né? Olhando por PVP, o fundo ele está realmente descontado. O número de cotistas, né? Olhando, comparando mês a mês também, aumentou significativamente, ou seja, mais gente está entendendo o GGRC11 como uma oportunidade. Isso acaba refletindo aqui, ó, se a gente pegar o volume mensal de negociação do GGRC11 no mês de setembro é de 96,7 milhões no mês. Quando a gente olha para o mês de outubro, foi para 172,25 milhões. E a taxa de administração, né, uma taxazinha bem alta ali, de 1,10% ao ano, dividendo de 10 centavos aí. O dividendo de 10 para um fundo com essa cotação a gente vai ver lá na frente, mas acaba sendo muito interessante para a gente alcançar o Magic Number. Mas isso lá no final do vídeo eu vou ver junto com vocês, beleza? Aqui a gente tem alguns comentários iniciais bem no começo do relatório, mas por que eu quero chamar a atenção aqui é por conta dessa conclusão de aquisição do imóvel, né? Ou seja, reforça que o fundo está crescendo. Essa em específico aqui, ela vai impactar lá na frente na questão de geração de receita, né, percentual que cada inquilino tem na geração de receita do fundo. Vou explicar mais à frente esse ponto. O ponto aqui que realmente chama a atenção é que o fundo está fazendo muita aquisição de imóvel utilizando uma técnica que aqui está descrita como compensação de créditos. E o que é isso? Basicamente, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero vender um imóvel para você. Você é o GGRC11 e eu sou de outro fundo, eu quero vender o imóvel. Enfim, não faz mais sentido para mim ter o imóvel, algum motivo nesse sentido. O GGRC11 não tem dinheiro para comprar esse imóvel. Não tem dinheiro naquele momento. O que eles estão fazendo? Eles fazem uma emissão de cotas, né? Lançam cotas ao mercado e trocam essas cotas pelo imóvel. E isso acaba sendo muito benéfico para a gente como cotista do fundo. E acaba refletindo lá na cotação do fundo, né? Isso é um dos fatores que fazem a gente ter esse desconto aí, né? Essa oportunidade de compra. Por quê? Porque quem vendeu o imóvel quer o dinheiro, mas recebeu as cotas. Então eles vão pegar esse montante de cotas que eles receberam e vão lançar ao mercado para vender, para transformar isso em dinheiro, para gerar essa liquidez. Perfeito? Quando eu tenho o mesmo volume de demanda, né? Porque a demanda do GGRC11 ela não vai explodir do dia para a noite, né? Ela vai crescendo, mas não vai dar um boom absurdo. Querendo ou não, eu vou ter muitas cotas no mercado quando quem vendeu o imóvel lançar essas cotas que recebeu e o meu volume de negociação não vai absorver tudo de uma vez só. Isso vai acabar empurrando a cotação do fundo para baixo, ou seja, a gente vai ter mais margem para comprar. Isso não é tão bom para a gestão. Nesse âmbito da cotação do fundo, é muito interessante para a questão da aquisição do imóvel, crescimento do valor patrimonial do fundo, e para a gente como cotista fica muito legal, porque acaba aumentando o nosso yield, aumentando a nossa margem de compra. Aqui também é o terceiro ponto que eles deixam, novamente, né? A aquisição de mais um imóvel aqui, ó, e foi realizada também com compensação de créditos, ou seja, aqui mostra que é uma técnica que a gestão está usando muito. Tem que ter alguns cuidados com isso, mas eles mesmos já disseram em vídeos, né, onde eles fazem a leitura desse relatório, que está sendo muito bem analisado. Tem muitas contas ali, né, tem muitos memoriais de cálculo. O memorial de cálculo é o quê? Imagina que um engenheiro vai lá construir um prédio. E aí o engenheiro calculou que tem que ir 3 barras de ferro para sustentar aquele prédio. Ele faz os cálculos lá e ele tem que guardar esses cálculos, né? Isso se chama memorial de cálculo. A gente dá o nome a isso, a memorial de cálculo. Ele guarda essas contas, porque se um dia vier a dar um problema, a um acidente, alguma coisa até mais grave, ele tem como justificar o porquê que ele fez aquilo. E nesse momento, outros engenheiros, enfim, vão analisar
as contas que ele fez e validar se realmente fazia sentido. É uma forma de se defender, né, dele mostrar o porquê que ele tomou tal decisão. E isso a gestão do GGRC11, né, nos diz que eles têm todo o memorial de cálculo das decisões que estão sendo tomadas e até que teriam mais oportunidade de alocação de fazer realmente esse movimento, mas estão dando prioridade principalmente aí nos que vão gerar um maior impacto aí para o fundo, perfeito? Aqui nos deixam algumas obras em andamento. Perceba que o GGRC11 não é um fundo somente de logística como o HGLG, BTLG, o XPLG, que compra os imóveis propriamente prontos, né? E só faz a locação desse, né? Ele também tem essa parte de comprar imóveis que estão em andamento e também não só do setor logístico, parte industrial também a gente vai ver um pouco mais à frente. Aqui, rapidamente, né? Mês de outubro, novamente aqui falando. Uma DRE do fundo. Então aqui o total de receitas, né? Ele tem uma receita de locação, uma receita de uma aplicação que ele tem em renda fixa e também em renda variável. Aqui são outras receitas, totaliza 20 milhões aí, né? Aqui são as despesas, então receita menos despesas é resultado de caixa. E aqui embaixo para a gente o resultado distribuído. Aí você vai me dizer, poxa, Jonathan, mas aqui tem 17 milhões, né? Então quer dizer que ele distribuiu mais do que ele gerou de caixa? Quando não está fazendo alguma coisa errada, o que eles estão fazendo que isso aqui não faz sentido, né? Não fecha a conta. E bom, basicamente é isso aqui, ó, gente. Perceba que aqui embaixo do resultado de caixa a gente tem retenção ou distribuição caixa. Ou seja, ele tem esse valor retido em caixa de resultados anteriores, venda de imóveis, alguma coisa nesse sentido. Ele acaba distribuindo, né, junto no mês para aumentar também o dividendo para o cotista. De novo, muito interessante para a gente. Essa questão da distribuição acaba refletindo diretamente no nosso bolso. Então, olha só, eles até deixaram em uma parte do relatório aqui para a gente a questão do yield mensal. Então, basicamente, hoje, o fundo está pagando aí mais do que 1%, 1,01%, mas vamos considerar 1% limpo todo mês. Isso aqui é difícil até com renda fixa hoje, que a gente vai comprar uma renda fixa aí e depois vai ter que descontar o imposto de renda. Esse carinha aqui, o provento de um fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. Ou seja, eu não tenho descontos, né? Eu tenho descontos sim com venda de cota, enfim, mas aí é outro aspecto. Mas olhando para a geração de renda, que é o motivo que faz a gente comprar o fundo imobiliário, eu estou recebendo 1% limpo ao mês, né? E se eu conseguir comprar num valor menor, uma margem de oportunidade, como a gente viu que o fundo está tendo, esse yield mensal, ele vai aumentar. Porque imagina só, a relação que define o meu dividend yield é o preço que eu estou pagando naquele ativo e o quanto ele me gera mensalmente. Se eu pago um preço maior, o rendimento que eu recebo mensalmente, ele tem uma porcentagem menor, ele representa um percentual menor frente ao preço que eu paguei. Então, quando eu tenho uma oportunidade, quando eu tenho um desconto daquele ativo, para o mesmo valor de rendimento mensal, é R$6, ou R$10 por mês, é R$100 por mês, meu yield vai subir por conta do preço que eu estou pagando. É a mesma coisa que eu comprar um apartamento por 200 mil e alugar por R$1.000 por mês. Eu vou receber um aluguel de X% ao mês. Se eu comprar esse mesmo apartamento com esse mesmo aluguel e gastar só 100 mil, praticamente estou recebendo o dobro de dividendo por mês. Olhando agora para o balanço do fundo, né? Então ele tem aqui os ativos. Lembrando, ativo é tudo que gera algum tipo de renda, algum tipo de receita para a empresa, enfim, para o fundo. Então são os imóveis, FIIs estratégicos, ele tem FIIs na carteira, a gente viu lá na DRE a questão da renda variável, outras aplicações, disponibilidades e aluguéis a receber. E aqui a questão do passivo, muito importante a gente sempre dar uma olhada nisso. Então ele tem alguns CRIs e as obrigações. CRIs e obrigações são outras formas que o fundo tem de adquirir imóveis. Então basicamente são dívidas que ele carrega e ele tem que ir pagando com o tempo. Quando a gente olha os indexadores dessa dívida, a gente percebe que realmente são dívidas bem pesadas aí, né? Tem uma até aqui com 100% do CDI e hoje lembrando que a nossa Selic está em 15% ao ano. Então realmente são dívidas bem pesadas. Essas dívidas aqui, essa quantidade representa um LTV de aproximadamente 15%. Não é uma coisa desesperadora, mas é uma dívida que já começa a pesar para o fundo. Então também justifica essa questão da gestão estar buscando outras alternativas para fazer essa aquisição dos imóveis e crescer o GGRC11 aí rapidamente. Aqui está o saldo devedor, então, né? Perceba que ela vai caindo com o tempo. Esse seria o nosso cronograma de amortização. Claro que com o passar do tempo, com essa dívida reduzindo aí, também o patrimônio do fundo aumentando e consequentemente a receita, a gente vai tendo novas dívidas. Então isso aqui é uma previsão com as dívidas que o fundo tem atualmente em carteira. E aqui exatamente numa parte muito importante que eu queria chegar. Eu vou até pegar primeiro o relatório de setembro para a gente estar dando uma olhada. Isso aqui representa o quê? A distribuição da receita, ou seja, o quanto cada inquilino
né? Cada empresa ali que está alocada nos galpões do GGRC11 representam da receita desse fundo. E o que me chamou muita atenção e que me deixa um pouco preocupado é que, por exemplo, a gente tem aqui Ambev e Americanas, né? Olhando para o cenário de setembro de 25, praticamente representam 30% da receita do fundo. Isso não é uma coisa alarmante, né, desesperadora, mas levanta um ponto de atenção, principalmente aqui com Americanas, né? A gente sabe os problemas que a Americanas teve ali, né? Quem acompanha um pouco da bolsa ali há um tempinho ou mesmo viu notícias, sabe de tudo que vem acontecendo. A Ambev nem tanto, né? Um pouco menos pior do que Americanas, mas ainda assim ela representa um percentual muito grande da receita do fundo. Então, o ideal, e a gente vai ver que já está sendo feita essa movimentação para o mês de outubro, é que a gente tenha uma diluição aí desses percentuais, né? Porque é aquela coisa, eu tenho que, é justamente aquela ideia de não colocar todos os meus ovos em uma só cesta. Quando a gente olha já para o mês de outubro, a questão da receita mensal se manteve no mesmo patamar praticamente. Porém, a projeção anual, e isso por conta daquela aquisição que a gente viu do imóvel da Renault, que aparece bem aqui, eu vejo, tive uma diluição do percentual que a Ambev representa e que a Americanas representa. Então eu acabo diluindo muito risco nessa movimentação. Aqui tem um AAA também que o fundo comprou e acabou reduzindo o percentual da Americanas e da Ambev. Então a gente já consegue perceber essa movimentação, aparentemente uma preocupação também da gestão. Ainda assim, com um ponto de atenção aqui, né? A gente tem inquilinos ainda que representam um bom percentual do fundo. Claro que com o tempo isso aqui com certeza, né, vai se diluindo, mas hoje pode ser um possível problema aí do GGRC11. Na questão de distribuição dos imóveis, eu achei bem interessante. Se a gente pegar um BTLG, a grande concentração dos imóveis dele é em São Paulo, né? Não que seja um problema, a gente tem um grande polo logístico em São Paulo, mas acaba criando um possível risco sistêmico, vai. Aqui a gente tem uma diversificação maior, então além da diversificação dos inquilinos, dos imóveis, também da região. Achei bem positivo aí pro GGRC11. Na parte de reajuste dos contratos, o que interessa pra gente é o VOT, né? Basicamente, onde é que está a maior parte de vencimento dos contratos para ver se o fundo tem essa garantia de renda, né? Se ele consegue sustentar esse dividendo que ele está pagando hoje pra gente por mais um tempo, para fazer sentido a nossa compra também. Então, grande parte aqui está 2030 mais, bem interessante, faz jus com o que o fundo fala que a maioria dos contratos é atípicos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O índice de reajuste também é muito importante a gente olhar, né? Então, 90% reajustado pelo IPCA, e como você sabe, o IPCA ele representa a nossa inflação. Então, o nosso dividendo, ele vai estar sendo, no mínimo, ajustado pela inflação. Isso é muito importante para a gente acabar não perdendo o poder de compra. Comprar o fundo agora ganhando 1% ao mês e passa 2, 3 anos, aquele 1% já não é, mas na verdade 1%, porque eu acabei perdendo para a inflação. O IGPM também, um índice bem interessante, e a gente tem aqui também o NPC, mas representa uma fatia muito pequena do todo. Olhando para a estrutura do portfólio, 67% do GGRC11 é logístico, 17% basicamente ali industrial, e a gente tem uma parte de híbrido aqui, também basicamente 15%. Logística é basicamente aquele galpão puramente logístico, sem nenhuma parte industrial. Porque o que acontece num galpão industrial? Geralmente uma parte desse galpão, ou boa parte dele, é destinada para aquela indústria que está ali. Então, se a indústria faz sabonete, ela tem uma estrutura pronta para a indústria de sabonete. É muito mais difícil, na saída desse inquilino que produz sabonete, eu arrumar outro inquilino tão rápido. Por quê? Porque eu preciso de outro inquilino que vá usar aquela infraestrutura que já está no galpão. Não é um galpão logístico que eu só vou armazenando as coisas e ele realmente não necessita de alguma estrutura tão específica. Então isso acaba sendo um limitador em alguns imóveis aqui do fundo. Apesar disso, a vacância dele é extremamente baixa. 4%. E a modalidade dos contratos, como a gente já falou, e aqui também, gente, faz jus a essa questão dos tipos de galpão. 75% dos contratos são atípicos. A gente vai entender onde é que isso acaba impactando no nosso bolso também. Mas veja que faz muito sentido com a tipologia dos ativos do fundo. Por quê? Se eu tenho um galpão que eu tenho uma dificuldade maior quando sair o inquilino de eu colocar outro, o risco de eu ficar perdendo receita tendo que manter esse ativo é muito grande, faz muito mais sentido eu fazer um contrato atípico, que é um contrato com prazo muito maior, perfeito? Para manter esse inquilino, garantir que ele está ali por mais tempo. Se eu tenho um galpão muito bom, muito bem localizado, eu faço um contrato de curto prazo, consigo muitas vezes reajustar acima da inflação, porque se aquele inquilino sair, logo já tem outro esperando. Conta da localização, enfim, muitos fatores. Então isso acaba me dando essa margem de negociação, né? Diferentemente desses galpões
que tem uma limitação maior. A questão do ramo de atividade dos inquilinos também me chamou bastante atenção, que praticamente 30% está ligado ao varejo. E o varejo no Brasil a gente sabe que tem altos e baixos. Isso pode acabar penalizando um pouco o fundo. Não é o caso, né? A gente não vê nenhum problema grave do GGS11 com isso, mas ainda assim também é um ponto de atenção aqui, que me chamou bastante atenção. Para a gente finalizar então o relatório e concluir esse raciocínio, né, que a gente falou dos contratos atípicos, da tipologia de imóveis, a gente vê isso aqui refletindo na questão dos aluguéis. A gente está com uma defasagem de cerca de 13,27% no valor que o GGS11 pratica com relação ao que o mercado pratica. Isso tem um lado positivo, porque ele tem uma margem para aumentar essa negociação, mas também tem um lado negativo que, poxa, poderia talvez estar girando uma receita a mais, né? Isso varia aí do que você quer tomar como caminho para essa análise. E você vai me dizer, poxa, Jonathan, mas não é só o GGS11 chegar lá para o inquilino e reajustar esse 13%? E bom, não é bem assim que funciona, né? Nem em um contrato típico, muitas vezes, se o reajuste do aluguel, se lá na hora de assinar o contrato, né, o inquilino reajustou, vou até botar aqui, ó, ele vai ser feito o reajuste anualmente pelo IPCA, e naquele ano eu tive um reajuste um pouco maior que o IPCA nos aluguéis da região, o fundo consegue ir até esse inquilino e fazer essa negociação. Até porque é um contrato de curto prazo, enfim. Em contratos atípicos não teria essa margem. Então se o inquilino acordou que durante 20 anos que ele vai ficar naquele imóvel, os valores anuais vão ser reajustados somente pelo IPCA, o fundo não tem essa margem para ficar negociando com o inquilino. E isso de 2% em 2% cada ano vai gerando uma defasagem, que é o que a gente vê aqui. E encerrando o vídeo já, né, para a gente concluir mesmo o raciocínio, a gente também olha aqui para a questão do Magic Number, né? Estou usando o Investidor 10 aqui, né? Que é novamente a plataforma que eu utilizo. Hoje ele está cotado a R$ 9,90, pagando 10 centavos por mês. Então, com R$980, né? Menos de R$1.000 ali, eu já alcanço o meu Magic Number com o GGS11. Então, um fundo com grande potencial, a gestão ativamente ali fazendo aquisição de imóveis, estão utilizando de técnicas muito interessantes para isso. A princípio, tudo correndo muito bem, tem potencial de valorização no valor dos aluguéis, tem potencial de crescimento no valor dos aluguéis. Ao que tudo indica, a gestão tem uma clara visão do que eles estão fazendo. Todos os meses eles fazem vídeos aí relatando também a questão dos relatórios que o fundo solta. Não estou aqui para te recomendar a compra do GGS11, mas me pareceu uma oportunidade muito boa. Estou avaliando realmente o fundo, até justamente por conta da cotação do fundo, acredito que ele tende a crescer. O volume de negociação está ficando muito grande, então, de fato, está atraindo muitas pessoas. E por conta da forma que os imóveis estão sendo adquiridos, provavelmente por algum tempo a gente ainda vai ter oportunidades ótimas de compra deste. Então, se você gostou do vídeo, se eu conseguir te trazer algo novo, já se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas ficarem conhecendo o GGS11. Se tiverem sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga para o canal, pode deixar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.